Ora, muito bem-vindos aqui a mais uma entrevista do canal Visão Vermelha. Já sabem, eu sou o Bruno Francisco e agora tive aqui uma ideia que foi basicamente dar aqui algum. Não é que seja um palco, mas basicamente dar aqui alguma exposição a algumas profissões que estão sempre ligadas ao futebol e já sabem que aqui no canal do Visão Vermelha eu gosto muito de ir analisando as questões mais táticas, mais técnicas também do jogo. E então pensei, por que não falar com o treinador de guarda-redes, por que não falar com o diretor desportivo, com o analista, com o scout, pessoas, preparador físico, por exemplo, pessoas que trabalham todos os dias ligados ao futebol, àquilo que nós acabamos por gostar muito de acompanhar, mas que há muitas vezes não se fala tanto dessas funções que são muito importantes e que sem elas não acontecia tudo o resto. Portanto, hoje, como podem ver, tenho aqui o Ricardo Pereira, é o nosso convidado de hoje, treinador de guarda-redes, já com passagem por vários clubes, entre os quais o Benfica, também já passou pelo Legia da Polónia, Nottingham Forest da Inglaterra, Independente Del Valle no Equador. Portanto, agora atualmente no Valladolid em Espanha e a lutar pela subida de divisão para a La Liga outra vez. E pronto, muito bem-vindo, Ricardo. Acho que estás mais ou menos apresentado. Também o teu currículo também já fala por ti. Pronto, podia entrar aqui naqueles pormenores mais básicos do tem 50 anos, etc. Mas acho que não vale a pena. Ricardo, como é que nasce essa paixão pelo treino de guarda-redes? Olha, Bruno, antes de mais, muito boa tarde. Agradecer-te muito o convite e dar-vos os parabéns por esta iniciativa, pelo que é o vosso projeto, que eu tive cuidado, como faço sempre, de dar uma vista de olhos, de perceber com quem ia falar, e o que é que vocês têm feito. E também, não estou os parabéns por referires a minha idade, pese no sentido, na plenitude das minhas capacidades, mas ter de me cuidar muito, porque elas não matam, mas moem, e são Pois. muitos desramados por dia. Portanto, o que tem sido a minha rotina de vida nos últimos anos, e desde que deixei de jogar e passei para este lado. Mas dar-te sim também os parabéns por te lembrares desta área, que é uma área de facto em franco desenvolvimento, a área do treino de guarda-redes, não só em Portugal como no mundo, onde cada vez se abarca mais dimensões do jogo e cada vez está mais integrado naquilo que é o trabalho da equipa técnica. Portanto, já deixou há muitos anos de ser aqueles rapazinhos que vão ali para o canto, de fazer uns remates fora da baliza, tentar não estragar a relva, portanto, ali junto à bandeirola de canto. E o treino há muito tempo que deixou de ser isso, e o treinador de guarda-redes há muito tempo que deixou de ter esse papel. Portanto, feito esta introdução Exato. também, vou-te pedir que fez a tua pergunta, para irmos Não, direto ao tema. ia-te dizer, até porque, para quem não sabe, és psicólogo de formação, digamos assim. Entretanto, eras também guarda-redes, pronto, mas nasceu aqui esta paixão pelo treino de guarda-redes. Isto nasce porque sim, porque jogaste ou porque sempre tiveste essa curiosidade pelo treino? Olha, Bruno, antes de mais dizer-te que eu não trocava aqueles 27 anos, porque foram praticamente 27 anos até cair aos bocados quase lá dentro, e não trocava estes 27 anos de baliza por nada deste mundo, por dinheiro nenhum, por nada. Joguei ao nível que tinha qualidade para jogar, não cheguei mais longe, não foi por lesão nenhuma, não foi porque não tive a oportunidade X ou a oportunidade Y. É muito importante nós estarmos bem resolvidos com o que é a nossa, Exato, com o que é a exato. nossa carreira de futebolistas ou de pseudo-futebolistas, para depois conseguirmos entrar nesta nova vida de outra forma. Portanto, não o trocava por nada. E não trocava porquê? Porque a partir do momento que nós nos comecemos a esquecer do que é estar ali, da empatia que há que ter com quem está ali, da dificuldade, e ali falo numa baliza, da dificuldade que é viver tudo aquilo, de coisas como perceber que ninguém erra porque quer, erra Claro. porque não leu a tempo, não viu a tempo, não sabe ou não tem repertório técnico para reagir barra agir no tempo e espaço requerido. Portanto, isto tudo
em primeiro lugar, ou no meu caso muito particular, foi-me passado pelos muitos anos que eu tive de baliza. Portanto, Claro, exato. basicamente isto, percebes? E depois, pronto, olha, sinto quase que a minha carreira desde aí foi um prémio por arriscar. Eu despedi-me, tinha uma filha recém-nascida, e eu despedi-me do emprego onde estava para começar a estudar treino, para começar a formar-me, e foram acontecendo, portanto, e sinto uma grande satisfação por entender de onde é que vim ao nível do conhecimento do jogo, que era muito básico. Como guarda-redes, eu acho que era eu e a bola, e o jogo é muito mais que tu e a bola, não é? Claro. No fundo, sentir esta satisfação de onde estou hoje, não ao nível do local onde trabalho, ou das divisões, ou das taças que ganhei, não, mas daquilo que eu consegui aprender sobre o jogo, que eu sinto que ainda é muito pouco para aquilo que quero saber, mas Isso, tenho esta grande satisfação. sim, tu tocaste num ponto interessante, aliás, tocaste em vários, mas há um muito interessante que me despoltou logo aqui a curiosidade, que é, quando falaste há pouco do saber lidar com o erro, ou que ninguém erra por querer, o guarda-redes é uma posição que está sempre muito exposta, não é? Porque às vezes até pode haver um erro de um jogador de campo que teve uma ação errada, a bola acaba por ir à baliza e ser golo, e se por acaso o guarda-redes até podia ter feito mais, a culpa vai ficar sempre ali naquela, vai morrer ali muitas vezes. Sentes que é difícil para muitos, ou que também hoje em dia há muito mais ferramentas, não é? Também há muito mais acompanhamento mental e tudo mais junto dos guarda-redes. Sim, ou seja, o guarda-redes está muito exposto, na minha opinião, por uma dimensão cultural e nossa de educação enquanto adepto. Pois. Porque verdadeiramente é muito mais fácil e tu vais olhar para o que foi a última ação e o que aconteceu, antes, naqueles milésimos de segundo antes do gol. Porque se tu fores analisar todo aquele lance da forma como ele verdadeiramente deve ser analisado, tu percebes que falhou a pressão de um médio ou de um extremo. Percebes a seguir que o médio centro, estou-te a dar meros exemplos, não fechou como tinha de fechar, que a linha permitiu, a bola estava descoberta e permitiu um passe de ruptura. E que o remate não foi bloqueado como devia, porque o que a maioria dos defesas fazem quando estão para proteger igualmente a equipa, proteger igualmente a baliza, como tem de a proteger o guarda-redes, o que tu vês num defesa é o girar-se e é o retirar espaço ao seu corpo, e depois sim analisas que aquele rapaz que ali estava como o último, e que é aquele que tem a obrigação de te salvar e te ajudar naquele Claro. momento, não conseguiu por algum motivo evitar aquele golo, e depois somos muito rápidos na atribuição causal daquilo que é a responsabilidade, portanto, mas isto faz parte do ser, Sim, sim, faz sim, parte sim, sim. do adepto, faz parte do ser a magia do futebol, é que todos nós realmente somos treinadores, todos nós somos treinadores de guarda-redes, todos nós conseguimos comentar Claro. o que falhou. Cabe-nos a nós, é óbvio, enquanto profissionais, fazer uma análise muito mais. Há uma data de coisas que não se vê e que te permite ter sucesso ou insucesso, e que tem a Sim, sim, ver com sim, sim, sim. onde é que Sim. estavas posicionado, como é que tu te deslocaste, como é que tu travaste, se saltaste, se deste um grande salto preparatório antes do remate e estavas com os pés no ar no momento em que a bola foi, etc. Portanto, há depois um conjunto de. Isso, isso se calhar, e aqui porque essencialmente quem nos vai ver, embora pelo Twitter e tudo mais, nós também temos sempre adeptos, digamos, razoáveis de outros clubes que também nos seguem e que falam connosco diariamente, mas quem nos vai ver maioritariamente vai ser adeptos benfiquistas, porque é um canal mais virado para aí. De qualquer das formas, se calhar o exemplo mais vivo é agora no último derby que houve, por exemplo, em que pelas redes sociais, pelos programas de televisão, etc. Há muita queda sobre a ação do Trubin, e não vamos estar aqui a falar muito desse lance, ou de focar muito no Trubin, ou em X ou Y, não é essa a intenção, mas pegando nisso que estás a dizer, por exemplo, há um passe muito apertado do António Silva, há uma recepção orientada errada do Bá, há uma falta de cobertura do Florentino, e a bola vai acabar no Trubin, que epá, ninguém não está em questão se pode fazer mais ou não, mas há muitos erros para trás
que vão entroncar nisso que estás a dizer, que lá está, é a última barreira, fica a ser muito mais exposto, mas há que analisar tudo o que está para trás, porque não é o único erro na jogada. Sim. Em relação ao Turbino, não esperes que eu vá dizer nada, Não, porque não, eu não, tenho não. tanto respeito por aquilo Claro. que é o trabalho de qualquer colega e de qualquer guarda-redes, e, portanto, criticar publicamente para mim não Não, é não, algo não, claro. que vá ter. Falar bem, sim, sou sempre o primeiro para falar bem, mas as críticas guardo-as para uma análise mais privada. Mas o que dizes, eu vou pegar sim no que disseste, e que tem toda a razão, e que começa logo pelo seguinte, que é, há um passe, cada vez que há um passe atrasado ao guarda-redes, e nós se calhar mais à frente vamos falar do jogo de pés, Sim, há toda uma estrutura coletiva que tem de se articular, que tem de trabalhar, e vamos dar um exemplo concreto, que é a abertura a 1000 dos centrais, é a disponibilidade dos médios centros para virem buscar essa bola e poderem encontrar um terceiro homem, e antes, quem passa a bola, um conhecimento tático muito trabalhado da parte da equipa, e não estou a falar especificamente da situação do Benfica, claro, falto claro. daquilo que fez, por exemplo, daquilo que tivemos a oportunidade de ver agora nesta Champions. Há toda uma ideia coletiva que define onde é que o guarda-redes, em primeiro lugar, se posiciona para pedir a bola. Se o seu colega está apertado o suficiente ou não para poder chegar com a bola através de um passe a essa zona, esse posicionamento que o guarda-redes lhe deu. Porque muitas vezes o passe já é apertado e há posicionamentos do guarda-redes para poder dar uma sequência de jogo, ou há posicionamentos do guarda-redes para SOS, e onde efetivamente o que tem de fazer é limpar aquela bola e tirar dali o perigo. Portanto, tudo isto é um tema coletivo, mas que nós Claro. só olhamos, à luz, pronto, do erro, se foi erro, se não foi erro, mas E qualquer o, passo, e o, qualquer passo para trás, para o guarda-redes é o início de uma organização ofensiva que terá, numa primeira fase de construção, que terá de estar muito bem claro. trabalhada para que todos os intervenientes saibam o que fazer e para que possam facilitar o trabalho do portador da bola. Porque repara uma coisa, se quando um defesa central tem a bola, toda a equipa tem de se articular para evitar, se calhar, que ele dê um chutão, que até pode ser a melhor opção, porque está à procura da profundidade, uh, porque como é que tem de fazer, ou por que não fazê-lo de igual forma, cada vez que a bola é passada para o guarda-redes. Cada vez que a bola é passada para o guarda-redes, tem de acontecer 1000 coisas que lhe Claro. possam facilitar ou ajudar a sua decisão. Depois ele decide. E até podem estar as linhas, como nos acontece tantas vezes, as linhas estão lá todas, ele tem 2, 3 homens livres para encontrar e a que pode chegar, e ele decide por receio, porque sentiu que a equipa estava apertada e a ser pressionada, porque é o início do jogo, são os últimos minutos, ele decide limpar e meter a bola na frente e a equipa sobe toda e vai para uma segunda bola. Mas é um tema sempre tático, é um tema sempre coletivo. Sim, é um tema sempre coletivo. E o guarda-redes tem vindo, e de certeza que sentes isso, e já foste tocando nesse ponto também, que é, de antes muitas, ou seja, eu acho que uma das diferenças grandes é que de antes falava-se nas táticas, por exemplo, 4-4-2 ou 4-3-3, e agora já se começa a pôr o 1 lá atrás, ou seja, já se começa a contar com o guarda-redes logo aí no primeiro plano. Mas o guarda-redes já não é mais visto, como tu estás a dizer, e bem, como um elemento isolado lá atrás e 10 que jogam. Agora, cada vez mais, já se conta com o guarda-redes para ser mais um de campo, e essa é uma evolução que tem-se vindo a fazer nos últimos anos, e que permite às equipas jogar ofensivamente com os 11, digamos assim. E de antes, se calhar via-se isto a nível dos grandes guarda-redes ou das grandes equipas, digamos assim, e agora não, agora já começa a ser transversal a quase todos os clubes que procuram que o seu guarda-redes também tenha alguma capacidade, pode não ser exemplar no jogo de pés, mas tenha alguma capacidade nesse sentido. Olha, para não fugirmos aqui muito também ao nosso guião, eu queria focar aqui um bocadinho a tua carreira também para as pessoas te irem continuando a conhecer. Então Tu começaste aqui. deixa-me só dizer-te isto, Força, ficaste força, com um força, ponto força, que é, força. para uma coisa, o ano de 92
e eu penso não estar equivocado, é o ano em que muda o futebol. Hum, Que é a alteração da regra do atraso. Portanto, ok. e tu vais ver esse europeu, vais ver o jogo da Dinamarca, por exemplo, aquilo que o Peter Schmeichel, respeitando a regra, teve a oportunidade de fazer na gestão do tempo, e a partir daí e desse desinteresse que o jogo passava a ter, há uma alteração de regra. Portanto, nós vamos quase com 30 anos dessa alteração de regra. Demorou muito tempo até os guarda-redes atingirem esta capacidade. Uns têm mais, outros têm menos. Mas eu acho um desperdício total quando hoje em dia nas academias se formam os guarda-redes para saberem jogar com os pés, se saberem posicionar, saberem tomar decisões com os pés. Acho um desperdício total que tu continues a jogar com 10 mais um. Tu Claro. tens, se queres ter um homem mais no campo, estar com 11. E esse, depois arriscas mais ou arriscas menos. Podes defender que o guarda-redes não te sai de uma posição central, por exemplo, e só te bascula um bocadinho para te limpar a bola, e o que tu queres é ganhar a bola lá na frente. É perfeitamente lícito e é uma forma de jogar futebol e é uma forma que dá resultados. Ou podes querer tirar o teu guarda-redes da sua posição central, abri-lo na posição de um defesa central, jogar com um guarda-redes e um defesa central, e já estás a ganhar mais um homem livre, que quando te saltarem na pressão passam a ser dois, para poder jogar e encontrar. E tu vês isto em algumas das equipas que defendem esta forma de jogar. Tu vês o guarda-redes continuamente, não é à toa que eles terminam os jogos com 6, 7 e 8 quilómetros hoje em dia, e alguns a considerável velocidade às vezes, porque eles sprintam para te dar uma linha de passe, afastarem-se da pressão, ou darem uma ou ocuparem a posição de um defesa central, por exemplo, ou Claro. ocuparem. Falávamos muito na construção a três. O que tu encontras hoje em dia é, muitas vezes, construção a três com o guarda-redes metido no meio dos dois centrais. Exatamente, sim, sim. É como Não se fosse o precisa de antigo livro, quase. significa, portanto, se o tens na posição de central, significa que esse central pode-o colocar na posição de um lateral ou pode-o colocar por dentro, a esse defesa central. Se jogar entre os dois centrais, significa que esse teu médio centro já te vai poder ir para trás da primeira linha de pressão do adversário, e é mais uma opção. Portanto, por que não jogar com 11 quando os nossos jogadores têm capacidade para jogar? Porque pode não haver esta capacidade e o risco pode não compensar os ganhos, é uma decisão de cada treinador, mas os guarda-redes hoje em dia estão capazes, e tu vês em muitas equipas, de fazer este trabalho. Portanto, Claro que sim. desculpa, mas eu não podia Não, não, lançar estás à vontade, estás à algo vontade. demasiado apaixonante para não te dar a minha Estás opinião. à vontade e frisaste bem Schmeichel no Euro de 92, que inclusive a Dinamarca foi campeã da Europa nesse ano, se não me falha a memória. Portanto, sim, fizeste tu muito bem, estás à vontade sempre para ir falando comigo também. Olha, a tua carreira como treinador de guarda-redes, ou seja, acabas a carreira como jogador, começas como treinador, a carreira começaste ali no Real Massamá, mas rapidamente chegaste ao Benfica. Logo, epá, eu vi pelo 0-0, confesso, Uhum, mas é logo em 2012, 2013 que assumes aqui no Benfica, e depois estiveste aqui há alguns anos, inclusive partilhando aqui equipas técnicas com o Hélder Cristóvão e com o Renato Paiva também. uhum. Como é que é para alguém que, lá está, como estavas a dizer, e bem, que acabou a carreira já tarde, começou a formar-se então para ser o melhor profissional possível naquilo que é uma paixão também. E em pouco tempo chega a um clube que é um dos líderes da formação em Portugal, digamos assim. Uhum. Bom, olha, aí só uma pequenina correção, mas que não a podias Sim, sim. saber, mas que é, eu estou no Benfica, ou já estou no Benfica e ainda continuo a jogar. Portanto, a Ah, paixão, ok. como eu te dizia, era tanta, portanto, que dava treino, e a seguir ia eu para o treino, até sentir que, de facto, as energias, eram para ser guardadas muito mais para o treino deles do que para o meu, e já me custava, e já me ia acontecendo, mas joguei mesmo até cair, até não poder mais, já como treinador de guarda-redes. Tive esta oportunidade bonita, que eu considero algo muito importante, que é, eu era quase a minha própria cobaia, nunca mais
fui o mesmo guarda-redes do ponto de vista de análise depois de começar a estudar treino de guarda-redes. Eu recordo que nessa altura em Portugal não havia ainda treino, não havia ainda cursos oficiais de treinador de guarda-redes, nós tínhamos de recorrer a empresas privadas, tínhamos de agarrar na mochila às costas, vai dormir nas residenciais mais esquisitas, comunitárias, tu possas imaginar, na Escócia, porque foi onde eu fiz alguns dos meus cursos. E porquê isto, Bruno? Porque eu senti que o nível a que joguei, e os próprios conhecimentos não me permitiam ser o melhor profissional possível, mesmo com estes 27 anos de baliza. Passei muitos anos sem ter treinador de guarda-redes. Quando tive, eram pessoas muito dedicadas, mas que também não tinham tanto nível de conhecimento, o que é normal para o nível em que eu Claro. estava a jogar, distritais, terceira divisão. Tenho a sorte de terminar esse curso, e de começar no Real. Tive muito pouco tempo, porque depois aparece-me um convite. Eu tinha feito um curso no Algarve da escolinha do Luís Rodrigues, que é curiosamente pai do Guga Rodrigues, portanto, Uhum. Sim, sim. que esteve vários anos ao serviço do Benfica também, que é da geração do Ruben Dias, é toda essa geração que Que eu pena tive as lesões, a que pena as lesões oportunidade do Guga. eu tive a oportunidade, sim, mas que agora me parece estar Sim, recuperado sim, e sim, está sim, sim. bem, pelo menos o nível a que eu vi jogar no Rio Ave foi um nível fantástico. E aí esse curso era dado pelo Hugo Oliveira, era o padrinho, portanto, que era o treinador de guarda-redes da equipa A, Miguel Miranda, que passou pelas camadas jovens do Benfica também aí estava, e foi aí que me conheceram, que provavelmente viram alguma coisa no meu perfil e que me convidaram para entrar no Benfica, para o Sub-13, como estagiário, a receber zero aos 38 anos, mas eu senti que estava a investir na minha carreira. Senti que estava a investir no meu futuro, que mesmo não recebendo nada, eu não podia deixar passar essa oportunidade, porque eu sentia que ia para uma das melhores academias do mundo e onde de certeza absoluta que não sairia pior treinador de Pois, guarda-redes exato. do que estava a entrar. Sabia muito pouco, portanto tenho uma gratidão tremenda, por pela academia do Benfica, portanto, pela formação, por tudo que passei ali, portanto, treinadores principais, treinadores de guarda-redes, lendas do clube, que nós tínhamos a oportunidade de partilhar o balneário e de estar ali com ele, os próprios guarda-redes, pelo seu nível, ensinaram muito, muito, muito. E eu passo de jogar no Distrital e na terceira divisão para fazer umas peladinhas à quarta-feira e poder dar umas porradas no Senhor Shell, vocês tiveram a oportunidade de entrevistar, de ter de dar a vida porque jogava na equipa do Mister Chalana, com quem tive o grande prazer de fazer equipa técnica estar na mesma equipa técnica que ele durante 3 anos, no Sub-17. E isto passo de um ponto para o outro. Portanto, estes anos no Benfica, para mim, acabadinho de chegar, muito verdinho e a começar, foram 5 anos praticamente de doutoramento. Saber Pois. estar, saber representar um clube grande, avaliar potencial, tomar decisões baseadas em potencial, sobretudo, gerir expectativas de jovens, porque nem todos, mesmo estando no Benfica, iam lá chegar, trabalhar em função das etapas de desenvolvimento daqueles jovens, olhar para o que era um jovem no sub-17, ou seja, entre os três guarda-redes, havia coisas que tinham a ver com a sua maturação física e que o trabalho tinha pequenos detalhes onde diferenciava. E depois trabalhar com pessoas como que me ajudaram muito, o Bruno Álvares, Felipe Selicaia, Luís Araújo, Renato Paiva, Hélder Cristóvão, Nelson Veríssimo, obriga-te a crescer muito. Obrigou-me a Claro. perceber rapidamente o que era o Benfica, uma forma de estar perante os adversários, como é que te devias comportar, a exigência de representar um clube tão grande como é o Sport Lisboa e Benfica, a aprendizagem com o Hugo Oliveira, que era o coordenador do departamento,
Ricardo, desculpa interromper. Por exemplo, agora falaste na exigência de ser um clube grande, etc. Como treinador de guarda-redes, em escalões de formação, sente-se isso também? Porque às vezes nós temos a ideia que está tudo muito fechado no mundo da equipa A. Pronto. E sente-se isso no staff dos escalões de formação? Em termos de pressão, não. Eu acho que eu tive a sorte ainda por cima eu não te digo que é uma mudança de paradigma que eu não sei como era antes, mas o que eu senti é que durante, e foi caminhando cada vez mais para isto durante estes 5 anos, que era, nós preocupávamos muito com o desenvolvimento do jogador. Esta era a nossa função, não tanto com o ganhar ou perder. Tu, se trabalhares bem, se passares bem aquilo que são as ideias do jogo ao jogador, porque estás a trabalhar num desenvolvimento individual, mas o desenvolvimento individual é feito naquilo que é um desporto coletivo. Portanto, tu tens de ensinar momentos de jogo, tens de ensinar posicionamentos em função dos teus companheiros, etc. Portanto, e tudo isto, como deves imaginar, era feito por estes grandes treinadores que eu apanhei. Portanto, não senti essa pressão de ganhar. Felizmente, naquilo que ainda foi a formação, nós em três campeonatos de sub-17 ganhamos dois, mas aumentava-te a competitividade naturalmente naquilo que é a última fase, mas o nosso foco sempre foi muito por poderem jogar, e então nas primeiras fases poderem jogar muito, todos eles, poderem-se dar oportunidades de crescimento, porque era disso que se tratava o jogo e o treino, a cada um dos jovens. E ter um plano individual para cada um deles, porque a ideia não vão lá chegar todos, mas a ideia é que possam chegar muitos Claro, deles, muitos deles, claro. chegar o melhor preparados possível. Portanto, e nisto, porque eu não conheço ao detalhe as outras academias, mas nisto a Academia do Benfica, pelo, Sim, pelo isso nível é. dos Isso seus vê-se. profissionais, Isso faz a grande. vê-se no documentário que depois, entretanto, saiu agora na Amazon, do Factory of Dreams, e vê-se os psicólogos, sociólogos, tudo, e tudo muito a falar para o bem-estar e para o desenvolvimento pessoal, não é? E não tanto, às vezes, do atleta em si, mas da pessoa. E vê-se isso muito, muito focado nesse documentário, e depois, claro, tendo, porque, aliás, a formação não deixa de ser formar uma pessoa também ali. E ainda para mais jogadores que vivem 24 horas ali dentro. Muitos Mas deles. repara, eu acho que uma das coisas que mais tem de orgulhar qualquer uma das academias, e nós estamos a falar da do Benfica, mas qualquer uma das academias e eu posso dar outros exemplos, e até Uhum. te dou. Vamos pensar num Ruben Dias, vamos pensar num Bernardo Silva, vamos pensar em muitos desses jogadores. É tu sentires, é cada uma das pessoas que trabalhou e que esteve com eles durante as suas etapas do desenvolvimento, desde os cozinheiros, desde as pessoas responsáveis por passar aí com eles as noites, etc., desde os treinadores, desde os psicólogos, desde os nutricionistas, e perceberem que eles hoje em dia não são só referências do futebol a nível mundial, mas são também ah, homens extraordinariamente bem formados e grandes profissionais, muito preocupados com aquilo que é a nutrição, muito preocupados com aquilo que é o seu bem-estar pessoal, muito preocupados com aquilo que vão publicar nas redes sociais, que sabem que vão influenciar milhões de outros jovens. Portanto, além de tudo o que é o rendimento financeiro que estes jogadores vão dar ao clube, eu acho que tem de ser um orgulho para quem veste a camisola da academia enquanto formação de homens, tem de ser um grande orgulho para quem participou no processo no passado Claro, e quem participa nele neste momento no presente. claro. E depois daí acabas por fazer, lá está, lidaste com vários treinadores, mas depois iniciaste a tua experiência no estrangeiro e já tiveste até com o Sapinto também, salvo erro, pelo que eu consegui ver também. Mas nesses que tu lidaste no Benfica, acabaste por conseguir ir para o Equador com o Renato Paiva e acabam por fazer.
praticamente história, né? Ou história lá no Equador com o Independente Del Valle. Como é que isso acontece? Como é que se aceita um convite do Equador de repente, que para todos os efeitos é aquele país que ninguém se lembra de ir assim de repente quando se fala de futebol, não é? Principalmente saindo de Inglaterra. Olha, Sim, deixa-me exato. dizer-te isto que é. Eu não trocava, fui eu que tomei a decisão, estava na equipa B, e fui eu que tomei a decisão de ir desbravar mundo, porque basicamente quem passa pela Arábia Saudita, Bélgica, Polónia, Inglaterra, Equador e agora Espanha, vai desbravar mundo. E eu sou-te sincero, eu não trocava por estes 7 ou 8 anos da minha vida no mesmo clube pela oportunidade de todas estas vivências pessoais e profissionais que eu tive. E o Ricardo dizia uma coisa engraçada que era para a sua equipa técnica: vocês precisam ter muito mais mundo. E ele tinha toda a razão, porque faz-te olhar para as situações de outra forma e vais enchendo uma mochila de experiências, não só naquilo que são as tuas capacidades técnicas, as tuas capacidades táticas, entendes? Vais enchendo a mochila com muitas coisas, que eu não trocava por nada. Já treinaste aqui vários guarda-redes, vários jogadores, não é? Um deles voltaste a reencontrar agora no Valladolid, aqui o André Ferreira, que já o tinhas apanhado no Benfica também, certo? Sim, verdade, Certo. verdade. Como é que é reencontrar um jogador? Ou seja, tu vês o André menino, em pleno crescimento, não é? Que ponto é que está o orgulho de um treinador de guarda-redes quando formou um guarda-redes ou lidou com o treino de um guarda-redes e depois o apanha ao mais alto nível? É óbvio que a relação com o André Ferreira, para mim, sempre foi, eu nunca o escondi sequer publicamente, uma relação especial, porque foi, se eu bem me recordo, o primeiro guarda-redes que eu recebi, no Benfica, que não estava lá Pois, ainda, e que nós fizemos todo o processo de scouting, nós, departamento de guarda-redes, todos nós vimos, etc. O André veio do Nogueirense, recordo, e ajudou-nos nessa época a ser campeões nacionais, portanto, com a geração do Gonçalo Guedes, com aquele grande gol no Olival, exato. portanto, primeiro título nacional, nosso enquanto equipa técnica e enquanto aquela geração. E o André chega e com muita vontade, mas em pleno processo formativo, e depois várias pessoas passaram e ajudaram o André nesse processo formativo, não apenas eu. Portanto, ele depois esteve com Miguel Miranda, se bem me recordo, nos Júniores, esteve comigo na equipa B, esteve com o Fernando Ferreira na equipa B, e depois o André acaba por sair, primeiro em vários empréstimos e depois seguiu a vida dele. O que é que eu te posso dizer em relação, e dizer-te que há este carinho, porque eu recordo-me de o André chegar a Lisboa, e passado poucos dias foi o seu aniversário, e o André ia passar o aniversário sozinho. Eu agarrei no André, Pois. ele veio o André a jantar. Portanto, porque era o seu aniversário, passado poucos dias de chegar a Lisboa, e senti que isto era algo Que era que era importante. importante para o André. O André chegou, isto a título de histórias e de anedotas, com umas luvas, se não estavam rotas, para aí caminhavam, e eu disse: tu não vais disputar de certeza absoluta a fase final, de sub-17, portanto, com essas luvas, e fomos comprar umas luvas, passa a publicidade HO, e no final dessa época de juvenis já o André tinha um contrato de não sei quantos anos com a HO, que a HO lhe ofereceu. Portanto, pude ser um espectador privilegiado e um interveniente neste processo de desenvolvimento do André. Nem todos vão poder ficar no Benfica, isto é muito claro, por variadíssimas razões, mas a nossa grande felicidade é de facto eles poderem viver do futebol e serem profissionais, e é isso que se passa com o André Claro. em dia, com uma carreira bonita que está a fazer. Portanto, passando àquilo que se passou agora. Olha, eu vou-te contar, pronto, nós fizemos um processo de scouting, precisávamos de um guarda-redes. A decisão acaba por recair no André, e é uma decisão coletiva do clube, não apenas minha, porque eu procuro ser muito criterioso. Eu observei mais de 15 guarda-redes que nos foram oferecidos ou propostos para vir para o Valladolid, e todos nós concluímos que a melhor opção seria
o André Ferreira. Portanto, não há aqui uma opção de coração, há Claro, aqui uma opção racional, como eu acho que as coisas devem funcionar no futebol profissional. A vantagem é que eu conhecia a pessoa André muito bem e sabia o que é que podia contar jogando ou não jogando. Mas a maior alegria deste reencontro que eu posso partilhar contigo é a seguinte. É, ao fim de uma semana de o André chegar a Valladolid, as pessoas estarem todas rendidas ao André naquilo que era o seu profissionalismo, naquilo que era a sua educação, naquilo que era a sua atitude profissional ao nível da nutrição, ao nível do trabalho de ginásio, ao nível do trabalho de campo, e o André não tem ainda um minuto oficial ao serviço do Valladolid. E as pessoas vinham-me comentar, ou eu ouvia comentar, que o grande profissional que nós tínhamos, tínhamos assinado, e isso eu acho que tem de deixar o André muito feliz, tem de deixar os pais do André muito felizes, mas tem de deixar também quem o formou, e o Benfica fez parte dessa formação durante 4 anos, muito, muito contentes, porque é uma marca, nós não deixamos de ser estrangeiros, eu e o André num país vizinho, e todos nós vamos marcando o que é ser português. Aqui nem se trata de ser claro, Benfica, Sporting, Porto, Braga, o que seja, não é? claro, claro, claro. A deixar uma marca enquanto portugueses. E daquilo que me é relatado, não houve um jogador português, e já passou por aqui também o Jota, por exemplo, de quem se fala muito bem. O maior orgulho que nós podemos ter é o reconhecimento que as pessoas têm de nós enquanto profissionais e a imagem que vais passando do futebol português. Eles não são só bons, não têm só muito boa técnica, não. Os tipos são grandes profissionais e isso é um orgulho e é isso que eu quero marcar em relação ao André, porque depois se joga ou não joga é uma opção nossa. Portanto, ao André cabe fazer as coisas que está a fazer muito bem, que é controlar esta frustração de não jogar, é ter capacidade de trabalho mesmo não jogando, é analisar diariamente todos os vídeos que eu lhe envio do seu treino e crescer com isso, é cumprir religiosamente o plano de ginásio que nós entendemos para o André não estando a jogar e em função das avaliações que fizemos quando chegou do Granada. Portanto, é isto que lhe compete fazer, mas não posso deixar de dizer que a maior alegria para mim foi de facto a forma como o André, numa semana, estava não só integrado, como reconhecido neste clube como um Yeah. grande profissional. Pois, 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 sim, sem dúvida. Outro guarda-redes que tu convidaste de perto, acaba por não ser tanto em treino, já me confidenciaste isso, mas também mais a nível de jogo, foi a questão do Ederson, quando treinava na A, mas vinha jogar a B, aquele processo ainda de transição de uma equipa para a outra. O que eu te Uhum. quero perguntar sobre o Ederson é que eu pelo menos tenho essa visão que ele acaba por ser aquele protótipo do guarda-redes que se procura mais ou menos por toda a gente agora, que é excelente no jogo de pés, tem um bom controle da profundidade, entre os postos também é competente, portanto, uh, como é que é lidar de perto, ou seja, embora seja em ambiente de jogo, vocês tiveram logo a noção que estava ali um guarda-redes que poderia vir a ser um exemplo no futuro, ou que poderia vir a atingir o patamar que ele atingiu, que atualmente é o melhor do mundo, pronto, atualmente. Pelo Bom, prémio, pelos é prémios, muito vale o que difícil. vale, vale o Para que mim, vale. Sim, eu sim, acho que é muito difícil reconhecer o melhor do mundo, porque o sim, melhor sim, do mundo sim. tem a ver com o contexto onde tu estás Claro, claro, inserido, claro. Aquilo serve vale ou o que não, vale. Vale se o que vale serve aqueles ou prémios, sim. não. Eu acho que quem diga, é como se quando se fala tão precocemente, quem diga uma coisa destas, eu não sei se está 100% seguro. Tanto que os jogos do Ederson pela equipa B, quando nós estávamos, tiveram um nível razoável para tu teres ideia, portanto não foram de nível de Impressionantes. Sim. a equipa B estava a servir ao Ederson num determinado propósito, porque é para isso que ela serve, mesmo numa época que foi tremendamente complicada para nós, uma época em que nós lutámos até à última jornada para não cairmos, portanto, que para mim também foi uma grande experiência, porque era o meu ano de futebol mais de aproximação ao futebol profissional e sénior. E o Ederson, a equipa B, cumpriu esse papel para ele. Percebias algumas coisas, percebias
a sua facilidade em passar longo, que era tremenda. Percebias a forma, eu acho que o Ederson é um produto da sua forma de estar na vida, Ok. relaxado, tranquilo. A partir daí vem tudo o resto, com o que é o talento, com o que são as capacidades físicas e técnicas, e com aquilo que é um casamento perfeito ou um fato feito à medida que lhe permitiu atingir o seu expoente máximo como guarda-redes, ofensiva e defensivamente. O Ederson está num contexto, e por isso se pagou tanto dinheiro com ele, onde os seus atributos servem perfeitamente, mas os atributos não servem sem muito trabalho. Este Ederson não pode ser também o mesmo do Benfica. Teve de desenvolver um conjunto de capacidades de entendimento do jogo diferentes daquelas que o Benfica daquela altura lhe pedia. O Benfica de certeza absoluta que não queria sair tão curto, não queria sair tão no risco, como neste momento lhe é solicitado. Depois, pá, tem capacidades notáveis, que é, mesmo estando muitas vezes muito profundo na baliza, muito metido na baliza, uma redução, a capacidade de explosão e de aceleração em curtos espaços é tremenda, e isso faz com que, num futebol cada vez mais rápido, aquilo que são as solicitações do guarda-redes no espaço, e o que são as solicitações do guarda-redes no espaço? Cruzamentos, por cima, por baixo, um contra um e situações de controle de profundidade. Ora, o Ederson, as suas capacidades físicas ajudam-no muito a ter sucesso aqui. Depois, se decidir bem, se trabalhar Claro. com qualidade, como seguramente trabalha no Manchester City e trabalhou no Benfica. Tudo isso vem ao de cima. Portanto, tive o prazer de estar aqui, mas não, já como te disse, e tive a oportunidade de Claro, claro, explicar. claro. Portanto, o Ederson estava a trabalhar na equipa A com o Hugo Oliveira nessa altura, e baixava para cumprir um propósito que era dar-lhe minutos e prepará-lo para o próximo patamar, e Claro que que sim. acabou por ser, que foi assumir a titularidade na equipa A do Benfica, e o resto é história, e uma história bonita para o Benfica e E na na carreira carreira. do Ederson, claro, claro, claro. E todos os que se cruzaram com ele também, certamente, acaba por ser sempre bom, não é? Ver o que é que o jogador depois vai alcançar. Queria-te falar também no Ochoa, porque e lá está, já falamos antes numa chamada de tipo briefing, e o Ochoa parece ser aquele guarda-redes que em clubes não fez assim uma carreira a nível de nome do clube tão impressionante quanto isso, apesar de ser uma boa carreira. Contudo, a nível de seleções, brilha sempre cá Mundial e é sempre dos guarda-redes mais badalados nessas grandes competições. Ele é extremamente, entre aspas, baixo porque, porque se vive agora, não é? Tipo, 1,83 m não se vê todos os dias. O próprio Diogo Costa não é muito alto. O Ederson também não é propriamente uma torre. E mais exemplos haverão. Qual é que é a tua opinião sobre isso, sobre a altura do guarda-redes? Isso é uma questão sempre muito debatida, com muitas opiniões. Eu não te sei dizer se são só 1,83 m, o corpo, se não será mais 1 ou 2 centímetros, vamos andar aí para os Ok. 1,84 m, 1,85 m, e depois tem um cabelo mais ou menos como Exato. era pai e filho, como podes imaginar, na Bélgica, quando entrávamos para o aquecimento. Ainda assinei uns autógrafos a acharem que era o Ochoa, Olha, boa. e afinal era o Ricardo Pereira, pelas parecenças da Juba. Mas o Ochoa tem, além de eu achar que não é bem o 1,83 m, é capaz de ser mais um ou Ok. dois, pois é o Ok, que é. ok, pronto, ok. Tem umas mãos desproporcionais para aquilo que é o corpo. Portanto, aquelas defesas incríveis que vês no Mundial, é a ponta do dedo que aquilo nunca mais acaba. Portanto, para o que é a estatura do Ochoa. Opa, e pronto, e já que falamos nele, dizer que é um senhor do futebol mundial, portanto, humilde, trabalhador, muito inteligente, conhecedor das suas qualidades, mas também das suas dificuldades, e joga em função disso, e toma decisões e tem posicionamentos em função disso. Isto para entrar já naquilo Claro. que é a tua outra pergunta. Vá ver uma coisa. Onde é que a altura
nós precisamos, não podemos comprar tudo também o que nos dizem ou tudo o que se torna lei. Onde é que entra, em que momentos do jogo do guarda-redes, quase que te pergunto a ti, Bruno, Sim. onde é que entra como capacidade muito importante a estatura? Em que momentos do jogo, na tua opinião? Sim, talvez cruzamentos por alto e eventualmente bola para tirar uma bola que vá muito puxada num dos postos, num dos ângulos. Tens aí, Ahm, tens aí. Defesa da sim, baliza, portanto, sim, defesa de remates, pode ser em cima ou em baixo, e naquilo que é o jogo aéreo. É verdade ou não que uma das capacidades mais impressionantes do Diogo Costa, com a estatura que tem, é o seu jogo aéreo? Que os ingleses do Arsenal fizeram tudo por enfiá-lo dentro da baliza para não o deixarem sair, como e a Inglaterra é permitido, portanto eles não claro, fizeram é diferente. o país deles não seja permitido, por se saber que, com aquela estatura que tem, a leitura de trajetória, a capacidade de deslocamento, o tempo de salto e a altura de salto do Diogo, estou-te a pegar neste exemplo do Diogo, são fenomenais. Portanto, o Diogo sabe perfeitamente o que fazer com 1,85, 1,86, não faço a mínima ideia, aquilo que seja. Portanto, num dos momentos de jogo. Pegaste noutro exemplo, chamado, e não vamos para outros, chamado Senhor Ochoa. É ou não é verdade que foi provavelmente, já tem uns aninhos nesta altura, dos melhores do mundo naquilo que era a defesa da baliza? Sim, sim. Porque fruto de uma capacidade coordenativa fora do normal, uma capacidade de deslocamento, de dominar os seus deslocamentos quando dar um passo ao lado e voar, quando dar meio passo ao lado e voar, ou quando sair direto e voar. E depois uma velocidade de reação anormal. Esta sim, completamente anormal, e eu tive o prazer, o privilégio de desfrutar dela durante uma época inteira. Portanto, tens aí a resposta. É uma questão de dimensão, dirão alguns, de tudo o que é a capacidade de chegar mais longe. É verdade, mas tu encontras guarda-redes de estatura muito elevada que não têm a capacidade de mobilidade e deslocamento deste. E num futebol tão rápido como ele é hoje, tu não consegues chegar, mesmo tendo 2 metros às vezes, direto da posição em que estás, marcar um apoio e voar. Tu precisas de ter coordenação, mobilidade, agilidade, domínio do teu corpo para lá chegar. Portanto, caem, na minha opinião, alguns destes mitos por terra. Se me Ok, disser 1,75 m, 1,78 m, será tremendamente difícil, não se tira a esperança a muitos destes meninos, mas se calhar mais tarde ou mais cedo eles percebem que vão ser talentos fenomenais no futsal. Agora, quando falamos de 1,84 m, 1,85 m, alguém vai dizer que o Jens Sommer é mau guarda-redes? pois claro, sim, é verdade. O que é que eu sou? Quais são as tarefas? Qual é a influência que a altura do guarda-redes? No outro dia, assisti a uma entrevista fabulosa, longuíssima, como eu tive a oportunidade de lhe dizer, de quase 3 horas, do Artur Moraes. Ok, O Artur, para mim, foi uma grande referência, das maiores referências que passaram pela baliza do Benfica, do ponto de vista de tomada de decisão. Ora, aqui está alguém muito grande, mas que igualmente conhecia muito bem as suas limitações, vamos chamar assim, que para mim, visto de fora durante 5 anos, sentado nas bancadas do Estádio da Luz, não desfrutei dele durante 5 anos, mas durante os anos em que foi titular do Benfica, fielmente ali estava Ricardo Pereira, Verdinho como treinador de guarda-redes, a aprender. Foi onde eu mais aprendi, se calhar durante esses anos, foi a ver Artur Moraes a decidir e a posicionar. E o Artur não era muito rápido do ponto de vista de deslocamento. pois. Era do mais rápido que eu vi na minha vida, pensamento.
Ok. e na velocidade de interpretação. Por acaso, Entende? e estás a falar nesse ponto que é muito Deixa-me interessante. só dizer-te isto, que Força, é força, força, que força. influência é que tem a estatura no jogo de pés, que influência é que tem a estatura nas situações de controle de profundidade, por exemplo, e em algumas situações que influência é que tem nas situações de um contra um. Podem-me dizer, tem algumas porque ocupas mais espaço, é verdade, mas já não tem noutras quando eu te tentar driblar, porque se calhar um corpo mais pequeno tem mais facilidade em rodar e te sacar a bola. E eu falei-te no Arthur também, porque o Arthur diz isto, que é a minha dificuldade em jogar com os pés, em primeiro lugar, era anatómica, que era toda o que eu precisava de alçar aquela perna, um pé gigante e toda a dificuldade num corpo tão grande e tão pesado, e o Arthur explica isto de uma forma brilhante. Portanto, tem muito a ver com aquilo, a forma como tu aprendes e como tu sabes usar este corpo. E acho que o Diogo Costa é um exemplo excelente neste momento, o Jan Sommer é outro. Sim, exato. Agora, os guarda-redes de elevada estatura, opa, que são completíssimos, de igual forma. Portanto, cada caso vamos analisá-lo como um caso e como aquilo que nós mais valorizamos para o jogar da nossa equipa e tem a ver com o perfil. O que é que o Benfica procura quando quer contratar um guarda-redes? O que é que o Sporting procura? O que é que o Porto procura? Nomeadamente aquilo que vai jogar naquele ano com o treinador X ou Y. Pois, eu só tinha, há bocado estava-te a querer interromper, mas era só para te dizer que nós aí há, pá, se calhar aí há um mês, não sei precisar muito bem, mas falamos também, fizemos uma entrevista com o Arthur Moraes eu não o conhecia pessoalmente e, e a verdade é que ele como estavas a dizer e bem, ele é muito conhecedor onde é forte, onde pode melhorar, ou onde poderia naquela altura. Pá, e gostamos muito da conversa porque efetivamente o adepto está sempre muito longe dessa parte do treino e dessa parte do que é o jogo, mas o Arthur, e foi uma boa conversa, foi super interessante e gostei muito também É uma enciclopédia, Bruno. Ou seja, eu tive a oportunidade, ou ganhei a coragem, depois de ele deixar de jogar, de pedir um almoço e se podia sentar-me um bocadinho a conversar com ele para aprender mais, para me explicar determinadas decisões, para o que é que via, como é que lia, etc. E tive esse prazer. O Arthur deu essa oportunidade. Ficámos com uma boa relação e discutimos muito hoje em dia tomadas de decisão, situações que estamos a ver na televisão, Champions e etc. E a capacidade dele de leitura e de argumentação, de ver às vezes fora da caixa, é muito grande. E com o Arthur tens uma dificuldade que é ele fazia, portanto, há com outros tu podes estar ali a discutir, mas não, eu não fazia, o outro se calhar também não fazia. O Arthur está a falar de um saber de experiência feito pois é também isso, e de quem lia, como eu te digo, a velocidade do Arthur estava toda no seu cérebro e no conhecimento claro. do jogo e na forma como ele antecipava mentalmente aquilo que ia acontecer. Isso fazia o Arthur ser mais rápido, milésimos de segundo, que o corpo não seria nunca rápido se calhar como o Oblak e como o Ederson, mas Claro, 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 claro. ponto de vista de Mas conhecimento do tinha a jogo. leitura, tinha a leitura, sim, sim, sim. Exatamente, Olha, exatamente. já agora, queria-te. E há bocadinho tu falaste, salvo erro, quando ainda estávamos a falar no André, mas tocaste no ponto da análise de vídeo. Isso é uma das coisas que eu já fiz algumas formações nesse sentido, mas sempre a título de curiosidade, até mesmo aqui para o canal. Eu, quando faço os vídeos, gosto também de saber do que é que estou a falar. Não quero fazer um vídeo em que faço uma nuance tática que aconteceu num jogo e depois vou tentar inventar. Não, tento falar com algum conhecimento e então tenho procurado fazer algumas formações nessa área. E tu tocaste na parte da análise de vídeo. Na questão dos guarda-redes, é muito diferente daquilo que é uma análise de vídeo de um jogo dos outros 10, digamos assim. Como é que fazes uma análise de um treino? Como é que, como é que identificam os pontos a melhorar? Em que ponto é que o vídeo é útil para o jogador ganhar noção daquilo que está mesmo a acontecer? Pá, eu acho que é uma ferramenta. Quando escutavas, eu acho que foi Cruyff que uma vez disse que é a sorte que vocês têm hoje em dia, porque têm ali tudo. Eu tinha de ver tudo no momento e dar o feedback. Nós hoje em dia temos a oportunidade, de poder ver tudo, não sei quantas vezes
mais tarde, de ver repetições, de editar, de ver em várias câmaras. Eu costumo dizer, isto por acaso, olha, é uma coisa que acho que nem nunca disse publicamente, que é uma só câmara engana-te. Por exemplo, no que é o Pois. posicionamento do guarda-redes. Eu preciso às vezes de 4 ou 5 câmaras para chegar ao posicionamento realmente correto, e estou-te a falar de jogo, por exemplo, e felizmente quando jogos são televisionados tens esse exemplo. Isto é uma dificuldade também para o VAR, é com que imagem é que tu estás a decidir, Claro. e se consultas sem eu ser um especialista, se as consultas todas ou qual é que te estão a dar naquele momento para tu poderes decidir, porque a imagem também te pode enganar e também te pode mentir. Portanto, várias câmaras, drones, tripés que sobem a 10 ou 15, que são aqueles que eu uso, a 10 ou 15 metros e que estão atrás da baliza com uma GoPro para me dar a visão daquilo que o guarda-redes está a ver naquele momento. No Equador, por exemplo, podíamos usar inclusive em jogo. Portanto, era mais uma câmara, além de todas as outras, porque a Liga permitia-nos usar, ampliar, slow motion, tudo isto são ferramentas de ouro, na minha opinião. O que é que eu analiso? Analiso muito treino. Nós não nos podemos esquecer que nós às vezes estamos a analisar já no erro, naquilo que aconteceu no jogo, naquilo que toda a gente viu, que toda a gente vai criticar. Muitas das coisas que aconteceram no jogo, elas já te aconteceram no treino e tu não lhes Pois. prestaste atenção Ok. suficiente. Ok? Portanto, o treino, a gravação do treino, a análise do treino, a discussão com o guarda-redes do processo de treino são vitais para jogarmos na prevenção. Entendes? Portanto, Ok. para mim é fundamental. Os meus guarda-redes recebem diariamente treino, mas não o treino específico. O treino específico interessa-me a mim para poder analisar, determinar colocação de pés, saltos preparatórios, coisas muito, muito específicas que me vão permitir depois, num plano de desenvolvimento individual desse guarda-redes, trabalhar com ele. O que eles recebem é as suas ações com a equipa. E, como são profissionais, e como eu acredito muito no teu próprio desenvolvimento, e tens de ser tu que tens de querer desenvolver, muitas das ações não estão editadas, dou-me ao trabalho de as cortar todas, mas não estão editadas nem estão comentadas. O que eu quero é que tu te vejas, o que eu quero é que tu faças a tua Ok. análise crítica, sozinho, tranquilo. Peço-lhes para não verem no telemóvel, digo-lhes, roubem o computador ao vosso filho, se não tiverem. Agarrem no vosso dinheirinho, que pode ser para outras coisas, comprem um bom iPad e estejam ali, andem com o dedinho para a frente e para trás e vejam várias vezes, percebam determinados padrões de comportamento, porque se tu fizeres essa autoanálise, vai-te ajudar muito. Portanto, isto Sim, em porque por relação... vezes, por vezes nem tem noção do gesto técnico estar mais impreciso. Pois. Não. Repara, tu tens um repertório motor que não te dás consciência dele, jamais, até te veres nele. Pois, E claro, até claro. ele te aparecer repetido 3, 4, 5, 6 vezes. Depois vamos à realidade, que é: faz diferença, afeta a performance, é possível substituí-lo por outro repertório motor, ele quer e sente essa necessidade, vamos a isso. Vamos a esse trabalho, Pois. muitas vezes de forma individual, muitas vezes repetindo, sem repetir determinadas ações, etc. Vamos fazê-lo. Mas não tens esta consciência. Portanto, isto é do ponto de vista da análise de treino, e eu considero fundamental a análise do treino. Portanto, assim que acaba o treino, peço o treino coletivo, o treino específico eu tenho gravado numa GoPro, vou vê-lo. Portanto, são muitas horas, ou seja, eu posso dizer, para tu fazeres isto tudo, e se não tiveres um treinador de guarda-redes assistente, são muitas horas, são mais horas que tu passas hoje em dia em frente ao computador, do que no treino, porque o treino são Claro, aquelas 2 horas, não é? claro, Que claro, tu, claro. que tu ali estás. Depois, análise de jogo, com as sensações do guarda-redes. Para mim é muito importante que aquilo seja uma partilha, uma discussão. Porque é muito fácil eu chegar ali,
o jogo todo comentado, etc. E fazer o meu julgamento. É muito mais rico, há muito mais aprendizagem se ele me disser o que é que viu, o que é que quis fazer, o que é que sentiu, o que é que fez, sem filtros, sem desculpas, olhos nos olhos, sem julgamento, é um mano a mano. Porque o responsável pela melhoria e por aquele erro é ele e de alguma forma sou eu. Claro. Portanto, esta é a minha postura de estar sem o desculpabilizar, porque, de igual forma, a partir do momento que tu começas a, a interpretar o erro ou a interpretar determinada decisão com o vento, com a chuva, com o que é que o colega fez, com isto, não estás a ajudar ao Sim. teu próprio desenvolvimento. Estás-te a pôr em efeito em vez de ser em causa, né? Há Acaba por pouco ser. tempo nós tivemos a sorte de ter aqui o Tony Nadal, ahm, connosco e de podermos ter uma conversa. E isto é público, porque ele também já o disse em algumas conversas. E ele diz que das coisas que dizia ao Rafael Nadal é: tu neste momento não és bom o suficiente para competir com o número um e o número 2 do mundo. Portanto, vai treinar, vai melhorar, vamos analisar o que é que te está a falhar para conseguires ser competitivo. Também te digo que neste momento não és o melhor ainda, mas acredito que vais poder ser o melhor do mundo. E não sendo ainda o melhor tecnicamente, acredito que a tua força mental, a tua determinação te pode levar a competir e a ganhar aquele jogo, mas ele tem melhor vôlei que tu, ele faz isto melhor e olhos nos olhos, frontalidade, que eu acho que é esta a forma também de tu levares ao Claro. desenvolvimento. Porque os paninhos quentes, o companheirismo só, eu, por exemplo, não fazia isto antigamente. Eu hoje não tenho qualquer problema em agarrar no aquecimento de jogo, e se me saírem 2 ou 3 golos e se me saírem na gaveta, saíram. Porque quando entrar para dentro do campo daí a 15 minutos, ninguém o vai perdoar de lhe meterem a bola dentro da baliza no primeiro minuto. E são Claro. coisas que tu vais aprendendo com a tua evolução. Portanto, mas dizer-te isto, a análise do jogo falei-te também. Depois, o olhar para, naquilo que é a análise do jogo, o olhar para o jogo do guarda-redes como um fenómeno coletivo. Porque a tua decisão de sair ou não sair, de fechar mais um poste ou fechar mais o outro, Sim. É influenciada pelos colegas também. da distância dos teus colegas, do É. posicionamento do teu colega, do timing de chegada dele, tudo isto vai te influenciar. Portanto, não se espanta, isto no futsal faz há muitos anos, que um guarda-redes que confie no seu companheiro e que sinta que aquele remate vai ser bloqueado de sair na direção dele, te dê meio passo para o outro lado, porque tem a obrigação de cobrir mais a baliza daquele lado. Portanto, tudo isto tem de ser analisado no que é o jogo do ponto de vista coletivo. Portanto, se nós nos focamos só na ação do guarda-redes, não o estamos a ajudar. Porque é desta forma que eu também vejo o treino, percebes? Que é, Ok. isto é coletivo. Há coisas que tu tens, há ali uma responsabilidade individual de cada um, mas é um jogo coletivo e, portanto, nenhum deles joga sozinho e nenhuma equipa, como nós sabemos, joga sem guarda-redes. Portanto, do ponto de vista de análise do próprio guarda-redes ou da forma como é feita a análise do jogo, é isto que eu faço, corto as ações todas, as diretas e as indiretas. Para mim é uma grande decisão tu não saíres, por exemplo, Ok. porque o saíres era uma decisão errada, portanto, e não foi uma ação direta. Se nós nos circunscrevermos aos 2 minutinhos em que ele tocou na bola, porque muitas vezes é isto que te reportas, eu para Sim, teres exatamente. eu chego a cortar o primeiro corte em bruto, tem 20 ou 30 minutos. Num jogo de 90 minutos. Ele só tocou na bola, eu garanto, 2 ou 3 minutos. Sim, 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 sim. Mas há que ir muito mais longe para os poder ajudar e para nós não lhe apresento, como é óbvio, estes 30 ou 40 minutos, aquilo depois vai tudo trabalhadinho em função também da mensagem que quer passar, do feeling que lhe quer passar, da forma como o quer fazer sentir. Portanto, eu acho que o Porque vídeo, depois há esse lado mental também, não é? Também. tudo, tudo, Bruno. Quando tu começas a trabalhar
muito com vídeo, tu percebes que estás a contar uma história. Estás sempre a contar uma história sobre o adversário, estás a contar uma história sobre o jogo do teu guarda-redes. Eu já cheguei a trocar imagens de lugar, não ter o jogo cronologicamente e saber como é que quero acabar aquele clipe de 2 minutos. Ok, sim, estou a perceber. Entendes? Yeah. Portanto, vou-te contar outra história e provavelmente vais-me falar da análise do adversário e de como é que a fazemos. O, o relatório de guarda-redes adversário, por exemplo, que é algo que eu faço há muitos anos e que faço, olha, que no Equador fazia três a cada semana, porque durante 6 meses nós jogámos 3 vezes por semana, e eu fazia 3 relatórios. O guarda-redes a análise do guarda-redes adversário é literalmente para mim contar uma história aos meus avançados. Percebes? Ok. Porque tu tens de fazer escolhas quase do que golos é que estás a mostrar. Aquilo tem golos. As pessoas às vezes dizem-me a brincar, eu vou lá, eu vejo um relatório teu do guarda-redes adversário, ele é o pior guarda-redes do mundo. Portanto, até eu lhe marcava golos. Ou pelo contrário, o tipo é tão bom e tão forte no 1 contra 1 que eu lhe vou meter 4 ou 5 grandes defesas dele para ele pensar, bom, ou eu arranjo outra estratégia ou sou mais um que o vou fazer brilhar. Ok. Olha, isso é É tão engraçado que eu simples, não é fazia uma ideia. história. Estás a contar uma história e é muito engraçado porque passa a ser para avançados criteriosos, e isto é uma partilha que eu faço aqui, por exemplo, nós temos o Álvaro Negredo neste momento Uhum, e o Álvaro tem uma carreira feita, não é? claro. Ah, está aqui com a mesma paixão de um menino e está aqui a receber tudo o que eu lhe possa fazer chegar sobre o guarda-redes adversário. Ele bebe tudo, vê tudo, pergunta e quer discutir comigo. Opa, e tem uma carreira feita e é uma estrela e uma referência em Espanha. Ahm, Onde cada vez se para o autocarro, até os polícias pedem para tirar fotografias, Claro. portanto, com o Uber. Ahm, e para teres noção, isto passa a ser para eles quase como uma droga. Quanto mais souber, para alguns deles, quanto mais souber, mais preparado me sinto. Então, Ricardo, essa questão que estavas-me a dizer, e bem, de que é contar uma história, não é? Eh, essa avaliação eu não fazia, ou seja, na minha ideia, e se calhar na ideia de qualquer adepto, o treinador de guarda-redes serve ou está isolado a treinar os guarda-redes. E o que me acabas de dizer é que também tem aqui uma convivência muito especial com os pontas de lança ou com os avançados da própria equipa, porque acabas por passar essa informação tendo em conta as lacunas, as possíveis lacunas de um guarda-redes adversário, certo? Sim, ou seja, é quase logo como começámos esta conversa em relação ao que é o papel do treinador de guarda-redes. Repara, o papel do treinador de guarda-redes hoje em dia, estará sempre circunscrito àquilo que o treinador quer dele. Se quiser muito, terá muito. Se quiser pouco, terá pouco, e o que me parece que não beneficia de ninguém. O treinador de guarda-redes é um treinador adjunto hoje em dia, é mais um assistente que ele tem ali, com especialização naturalmente no trabalho do treino do guarda-redes e na preparação do guarda-redes, que, como eu te disse, não joga sozinho. Portanto, nós temos, e é por isso que a nossa própria carreira, repara, tu para conseguires fazer hoje em dia o nível máximo de treino de guarda-redes, que é o FA Goalkeeping, tu tens de ter no mínimo o FAB. Portanto, mas quanto mais Ok. tiver, melhor para a tua própria formação. Não é que os cursos, não te vou dizer que os cursos te ensinam a treinar. Para mim, tu aprendes a treinar treinando. Os cursos foram importantes, deram-me algumas ferramentas, mas as maiores ferramentas que eu tive foram no campo, a No terreno. experienciar, a errar e numa sala com toda uma equipa técnica, onde tu estás a discutir treino, onde tu estás a discutir jogo. Portanto, do ponto de vista daquilo que é a análise, repara, como é que eu vou treinar um guarda-redes se eu não sei, ou se eu não soubesse, como é que o meu treinador quer sair nos pontapés de baliza, o que é que o meu treinador quer do seu guarda-redes no momento em que é feito um atraso. Se eu não souber como é que aquele adversário, em termos padrão, me salta na pressão,
se eu não souber quais são os padrões de ataque daquele adversário e como é que vai estar a minha linha defensiva em termos de altura, porque o meu guarda-redes, eu posso dizer ao meu guarda-redes para estar, eu quero muito alto no campo, controlar a profundidade. Como é que eu lhe posso dizer isto se o treinador antes disse à linha defensiva que os quer a defender na linha da pequena área? Isto não faz Pois. sentido. Portanto, Exato. toda esta articulação hoje em dia tem e é feita naturalmente em qualquer uma ou na esmagadora maioria das equipas técnicas. Portanto, quando tu olhas para o adversário, além desta especificidade que eu já te disse e que tu falaste, é quase o melhor amigo dos avançados. Não é só dos avançados, porque repara, quando tu fazes um relatório do guarda-redes adversário, tu falas nas questões ofensivas desse guarda-redes. E as questões ofensivas, por exemplo, são o alcance do pontapé largo, do pontapé longo deste guarda-redes. Ora, isto é para a tua linha defensiva. Portanto, este relatório acaba por passar para toda a equipe. Há um ponto que eu Pois. quero fazer que eu acho que é muito importante, que é eu acho que nós, treinadores, devemos estar na posse de toda a informação e mais alguma. Temos de ser muito criteriosos na informação que passamos. Há muita análise de vídeo, há muita coisa que é feita que nós também fazemos para o nosso próprio ego. Entendes? Que é eu fiz, eu preparei. Não. A informação está lá, deve ser passada quando, na minha opinião, muitas vezes quando o jogador a solicita, ou seja, informação complementar, informação extra. Como é que é o comportamento do guarda-redes adversário, por exemplo, nos livres diretos? Mas o jogador que vai bater os livros diretos quer ou não quer essa informação? Entendes? Claro. Certo. Solicitou-te ou não? Porque senão estamos a cair num excesso e estamos a trabalhar também um bocadinho para o nosso ego. Ele já tem tanta informação na cabeça. Agora, eu tenho a obrigação de saber o que é que nós vamos fazer para tirar proveito das fragilidades do adversário e para contrariar os pontos fortes do adversário. Portanto, e tenho de saber isto do ponto de vista coletivo. Porque é que eu quero a informação em vídeo? Para decidir como é que eu vou treinar. E o que Claro. eu vou treinar também não é isto desta forma redutora. O adversário cruza muito. Então eu vou trabalhar toda a semana cruzamentos e eles fazem um golo num remate fora da área. Não, não tem a ver com isto. Nós deves proporcionar milhentas oportunidades durante a semana de experienciar aquilo em contextos competitivos. E o menos fechado e o menos analítico possível. Agora, resumindo, o que é que eu quero saber sobre o adversário? Os seus padrões de comportamento ofensivos, defensivos, como é que transita e nas bolas paradas. Se for possível, aferir tudo isto. Como é que eles me vão saltar na pressão ao guarda-redes e onde é que eu posso encontrar o homem livre? Padrões de ataque organizado, último terço, situações de cruzamento é completamente diferente no trabalho e naquilo que tu vais, nem algumas indicações vais dar ao teu guarda-redes, alguém que cruze da linha final, alguém que cruze amiudadamente da linha da grande área, ou alguém que te cruze do vértice da área. E cruza-te do vértice da área, quem é que aparece para esse cruzamento maioritariamente? Pois. É um pé direito ou um pé esquerdo? Mas tudo isto, repara, eu sei esta informação toda e eu não a passo ao guarda-redes. Eu treino em função treino durante a semana algumas vezes isto, Claro, mas claro, treino claro, claro. um treino meu de 45 minutos hoje em dia, porque é assim que eu vejo o treino desta forma, eu vejo o treino desta forma, tem os momentos todos do jogo. Todos, não é? Hoje é o dia do cruzamento, amanhã é o dia do remate. O jogo não é isto. No jogo não há o jogo do cruzamento, o jogo do remate. Na formação acredito e defendo que se partam os momentos para melhor entendimento. Eu em 45, 50 minutos trabalho todos os momentos do jogo em contexto de imprevisibilidade, sem saberes nunca o que é que vai acontecer e em contexto de competitivo, ok? E cada vez mais, esta é outra função, outra dimensão do treino de guarda-redes, cada vez mais se defende que se tu puderes ter jogadores, nós estamos a fazer isso aqui hoje em dia, que é, eu já não treino ou tento não treinar só com os guarda-redes, aqueles dois ou três.
ou trago 3 ou 4 mais da formação para poder jogar em termos competitivos, ou, e cada vez já falei isto várias vezes com o treinador, estamos a começar a trazer, e vamos começar a trazer cada vez mais, jogadores da equipa B, por exemplo, para nos participar em exercícios que nós queremos criar. Portanto, o treinador de guarda-redes, e para teres noção, por exemplo, os cursos de treinador, o meu curso de treinador de guarda-redes na Escócia, eu não sei como funciona em Portugal, não tenho um mínimo conhecimento, mas o curso foi todo ele de o treinador de guarda-redes, como é que tu trabalhas num 5, um 5 contra 5 mais 2 guarda-redes em Claro. cada uma das balizas. Portanto, e qual é a tua capacidade de dar feedback à tua linha defensiva para ajudar o teu guarda-redes. Portanto, este claramente que é o futuro, porque o jogo é desta forma. Portanto, mas em termos de Sim, sim, adversário, sim, sim. é muito isto, é analisar padrões, misturar tudo aquilo e decidir como é que nós vamos treinar para contrariar e para tirar proveito. Claro. E tu agora já tocaste em muitos momentos do jogo, mas gostava de, e até nos cruzamentos, e lá está, que foste falando aí, e bem, que se calhar é daqueles momentos até que o adepto nota mais, porque naquilo que é a defesa da baliza, se calhar há sempre aquela questão. Na visão do adepto mais comum, se foi bem batido, se foi mal batido, se podia fazer melhor, se não podia. Mas os cruzamentos está sempre muito, muito visível, porque se apanha ou se não apanha a bola, ou se falha ou se não falha a bola. Mas há um outro momento que é os penaltis, que é muita gente diz que tem sorte, muita gente diz que não tem sorte. Cada vez, na minha opinião, cada vez já não é nada sorte, ou há uma cota muito pouca de sorte, porque lá está, a informação é muita e nada nos livra de o avançado ter batido 10 vezes para o lado direito e depois ali a seguir vai bater para o lado esquerdo, nada nos livra disso. A minha pergunta é no sentido: quanto é que é talento e trabalho e tudo isso do guarda-redes e quanto é que é o feeling do momento que o guarda-redes acha, não, ele hoje vai bater diferente ou ele hoje vai bater igual. Bom, os penaltis são, antes de mais, uma questão romântica e fascinante para o adepto, não é? Exato. Ah, para nós são mais um momento de treino e mais um momento de trabalho. Confesso-te que há muito trabalho da nossa parte enquanto treinadores de guarda-redes. Vamos diferenciar aqui dois momentos, que é o momento de um penalti durante o jogo e o momento de uma série de Ok. penaltis. Naturalmente, para nós também tem o seu quê de ansiogénico, porque tu preparaste, etc. E eu sobre os penaltis, opá, tenho muitas. Já ganhei finais em séries de penaltis, já ganhei, já ganhámos, já ganhou o guarda-redes, já ganhou a equipa, já ganhámos todos, já perdemos todos. Mas tens sempre aqui, nomeadamente nas séries, porque fazes um trabalho exaustivo como fazes durante o jogo. Como é que isto é feito? Vou-te contar uma data de segredos. Primeiro, porque é que eu defendo muito a questão do treino? O guarda-redes, hoje em dia, como tu sabes, pela regra, está amarrado à baliza até o último segundo. Portanto, tu, hoje em dia, perdeste um bocadinho de amplitude num penalti no canto, porque o teu pé, do lado contrário ao lado em que te lanças, fica um bocadinho para trás para poder ainda estar a tocar na linha, Pois. nomeadamente se quiseres atacar em diagonal. Portanto, tudo isto é trabalho. Podes fazer uma grande defesa e ele vai ser anulado uma, duas, três vezes, porque te mexeste antes. Portanto, tudo isto é uma questão importante e que o guarda-redes tem de dominar. Tendo em conta isto, que não podes mexer o teu pé do lado contrário ao lado que te vais lançar, qual é a amplitude do teu corpo para conseguir chegar a um canto. Portanto, logo isto é uma das questões. Depois, o trabalho da própria análise. Não é analisar só estatisticamente, porque isto é fácil e todos os programas o fazem, que bateu, vou dar o exemplo, na Copa Sul-Americana. O Gabigol tinha, se eu não estou em erro, ou 40 ou 50 penaltis. Eu analisei os 40 ou 50 penaltis do Gabigol. Todos os que tinha falhado tinham sido opostos. Eu não me recordo de ter havido um que o guarda-redes tinha defendido sequer. Portanto, uma taxa. Porquê? Porque caminha de uma forma desesperada e de uma forma que a nós nos desespera e vai esperar pelo movimento do guarda-redes. São aqueles penaltis em que o guarda-redes, de igual forma, tem de esperar por ele, porque qualquer
qualquer movimento que lhe dês, ele vai Ele bater para o outro ele lado. está a ler, ele está a ler. Tens a outra jogada, que ficaram célebres, nomeadamente no último europeu, penso eu, ou no último mundial, do contra-movimento do guarda-redes, que te vai enganar, eu vou para aqui, mas ainda tenho força suficiente para ir para o outro lado. Portanto, estudo sem dúvida, perceber o comportamento padrão ao minuto 90, o comportamento padrão em séries de penaltis e durante o jogo, o que é que aconteceu no último penalti, com que frequência é que troca, mas depois dar ao guarda-redes, depois de lhe dar estas ferramentas e lhe passar naturalmente os penaltis, dar ao guarda-redes a tomada de decisão que às vezes já vai tomada do seu quarto de hotel, ele já analisou o vídeo que lhe foi enviado, ou já o discutimos, e ele já na minha cabeça está isto. E naquele momento ele sente não é isto, eu vou arriscar aquele lado. E está tudo bem. Entendes? Portanto, Pois. respeitar a decisão daquele. Apresentaste-lhe um padrão, apresentaste-lhe uma tendência, ele sentiu alguma coisa naquele momento, ou aquele jogador esperava e ele decidiu enganá-lo, porque um jogador que espera, que até te dá um saltito antes de rematar para ganhar, porque estes milésimos de segundo são fundamentais, que é aquele em que o guarda-redes se E mexe um ela vai bocadinho, se mexer. mexe a sobrancelha. Nos bons marcadores, o guarda-redes mexeu a sobrancelha e ele já lhe vai dar para o lado contrário, onde ele mexeu a sobrancelha. Portanto, tudo isto são muitos detalhes, e depois tens a série de penaltis. Eu, por exemplo, nas séries de penaltis, já contei isto, mas que é, eu, por exemplo, pouco falo com o guarda-redes ou pouco lhe mostro numa série de penaltis. Eu não preciso de estar com caderno nenhum, não preciso de lhe relembrar nada. Há meia dúzia de sinais entre eu e o guarda-redes, se ele não se lembrar de quem é aquele batedor, onde eu lhe vou dizer, de acordo com a minha análise e com o meu corpo a uma grande distância, ou com o facto de estar sentado ou de estar em pé. Eu estar sentado ou estar em pé tem um significado para o meu guarda-redes, Ok. ok? Contar um monte de segredos. Portanto, não preciso de estar com sinais nenhuns, porque as câmaras de televisão estão em cima de ti, tu sabes que foram analisados. Há um sinal se ele não souber, se ele não se lembrar. Depois, a decisão é completamente dele. Agora, eu acho que tem de haver este estudo, e eu confesso que faço este estudo quando se aproximam séries de penaltis, além de o fazer para o jogo, mas no jogo são 2, 3 batedores, no máximo, apesar de estar preparado para se bater alguém que não estava previsto, eu também o sei, e aí entram outra vez estes sinais, porque eu não lhe passei o do jogador número 5 que podia bater, e naquele dia vai bater esse. Mas há uma análise exaustiva e há de igual forma para as séries de penaltis. Aquela que me deu mais trabalho foi essa do Maracanã, por exemplo, porque foram muitas horas onde eu tomo a primeira decisão, que é este tipo, e escrevo, este tipo vai bater para ali. É a minha primeira decisão. Depois a decisão vai ser dele. Mas eu preciso de ter, no caso do Flamengo, eu tinha de 30 jogadores, os 30 que já tinham alguma vez, jogavam no sub-19 ou no E sub-20 do batiam Flamengo, penaltis. já tinham batido um penalti na vida, eu tinha este registro. Claro, Pois, opa, o que é que ia acontecer? Umas vezes ganhas, outras vezes perdes, mas eu acho que nós, enquanto profissionais, temos a obrigação de ter na nossa posse esta informação. Volto a dizer, depois claro. passe coisas criteriosamente e no momento, e nunca desse excesso de informação, porque essa também é prejudicial. Claro, não, e faz sentido, lá está. Enquanto treinador tens que saber tudo, não é? Mas o que estavas a dizer faz todo sentido também, que é o guarda-redes não tem que saber esse tudo, porque o guarda-redes nunca se ia lembrar dos 30 batedores, mas se calhar se lembrar daqueles dois ou três habituais é o suficiente. Qualquer coisa tu estás lá para dar uma ajuda. Olha, não te quero tomar muito mais tempo, queria-te só fazer aqui uma pergunta. Tu logo ao início desta conversa disseste-me logo que era muito complicado dizer quem é que é o melhor guarda-redes. Mas queria te perguntar então, para finalizar a conversa, quem é aquele que mais te inspira ou inspirou, ou um ídolo mesmo que tenhas, que te levou também a abraçar esta carreira toda? Opa, ídolos fui tendo ao longo da minha carreira. Há um que pela idade, pela forma como marcou o futebol português, pelo que ganhou, porque também quando és jovem olhas para quem ganha, não é? Que foi o José Molinar Zic.
o polaco do Futebol Clube do Porto, que muita gente me prometeu que me levava a conhecer o senhor na Polónia, das duas. Ninguém acabou por me levar lá e tinha amigos muito próximos dele e acabou por não a conhecer. Acho que foi uma pedrada no charco na sobriedade dos guarda-redes em Portugal. Mas antes, ou seja, fascinado por um Manuel Bento, fascinado por um Vítor Damas, Que também não ah, era grande o Bento já agora. não, mas era muito grande no coração, era muito grande na alma, era muito grande na cabeça, em tudo era. ahm, para sacarem aquele senhor da baliza, eu acho que tinham de lhe partir as duas pernas, portanto, partir uma perna, como aconteceu, não chegou. Depois, já nesta fase, como te disse, Artur Moraes foi muito importante para mim. Sou um apaixonado do jogo do Ederson, gosto muito de Ter Stegen, acho o Oblak um portento nas questões defensivas, sem dúvida nenhuma. Sim, as Ah, ofensivas serão talvez onde ele é menos forte, digamos assim. sim, mas que tem a ver, como te digo, Mas já também o enquadramento, lá está, do Atlético de Madrid, exatamente, sim, com sim. isso, mas nunca dificilmente seria, mas Claro, nunca, vou dizer nunca, mas nunca seriam um Ederson, ou nunca seriam dos melhores do mundo. mas também não é estimulado para tal, não é? Claro. Exatamente. Não é a necessidade, mas tem a ver com toda uma escola e tem a ver com todas umas características. Pá, mas nós temos belíssimos guarda-redes. Ahm, o talento do Diogo está aí e remete-nos para algo interessante também, que é com que idade é que se atinge a maturidade, ou porque é que nós dizemos que só se atinge a maturidade com 25, com 26, com 28, com 30. Se tu jogares muito, se tu jogares muito no treino, se tu aprenderes muito sobre o jogo, há pouco tempo o Vítor Frade falava-me coisa muito interessante que é a não evolução do guarda-redes no treino clássico dos guarda-redes, porque não jogas, porque Pois, não te claro. porque não estás a competir. Sim, sim, Um, sim, sim, sim. falava muito nesta questão e eu acho que o Diogo é um claro exemplo da conjugação entre talento e entre as etapas que teve a oportunidade de ir tendo no Futebol Clube do Porto, portanto, de jogar muito desde muito cedo. E quem diz o Diogo diz todos os projetos que existem na Academia do Claro, claro, Futebol claro, claro. Benfica, onde é importante estabelecer um caminho, depois têm de fazer o seu caminho e têm de Sim, mostrar que estão ou, não, ou se são ou não são capazes, mas de se lhes estabelecer um caminho, e o Benfica, como sabes, teve a oportunidade de fazer também, depois se eles claro. ficam em muitos ou não, mas o Benfica fez esse caminho com o Bruno Varela, por exemplo, que foi durante algum tempo depois titular indiscutível do Benfica, está a fazê-lo seguramente com o André Gomes, fê-lo seguramente com o Samuel Soares. Portanto, estabelecer um caminho, quais são as etapas que são para queimar e que não são para queimar, e dar-lhes muitas oportunidades de jogar jogos e jogar no treino. É isto que eu defendo como ferramentas essenciais para tu cresceres e para tu acelerares processos. Porque repara numa coisa, podemos dizer que um guarda-redes de 30 anos é fisicamente mais capaz do que um de 20 ou de 25? Não podemos, portanto, aos Pois, 30 já estás, é se calhar a perder claro. algumas capacidades. Pronto, Frente. e essa experiência pode ser dada aos 25 pela acumulação de jogos, ou pode ser dada muitas vezes aos 21 ou 22, porque pela forma como treinas, como eu te disse, e Claro. pelas etapas que te foram dando a oportunidade de vivenciar. Claro que sim, claro que sim. Olha, Ricardo, não te tomo mais tempo. Muito obrigado. Adorei a nossa conversa. Acho que vai valer a pena porque lá está. Da mesma maneira que eu aprendi muito com este bocadinho contigo, acho que muita gente também vai se aperceber de muitas coisas que se calhar nunca tinha pensado sobre o treinador de guarda-redes e o treino dos guarda-redes, que é um papel cada vez. O guarda-redes tem um papel cada vez mais importante nas equipas hoje em dia e, epá, e fazia todo o sentido ter esta conversa neste momento. Queria-te agradecer teres vindo aqui, teres aceito o convite e ter falado aqui um bocadinho comigo, pá. Espero que tenhas gostado também deste bocadinho. Claro que gostei. Para mim, falar de treino de guarda-redes é Calculo. sempre uma paixão e isso acho que se nota nos meus olhos e no meu entusiasmo
e na forma, mesmo falando muito, na forma como falo disto, que para mim não é um trabalho, é uma paixão e é o que eu tenho a sorte de poder fazer. Portanto, agradeço-te muito, Bruno. Foi um prazer e Obrigado. espero que igualmente quem nos ouça possa desfrutar desta conversa. Não, claro que sim, claro que vão adorar. Pronto. E para vocês aí em casa também, já sabem que a seguir virá outras profissões, como falamos no início, vão vir scouts, vão vir diretor desportivo, preparador físico, vai vir aqui muita gente, portanto, vamos dar palco a esta malta que também trabalha muito para aquilo que nos apaixona, que acima de tudo é o futebol. Até breve.